Você achou que a gente já tinha lembrado de tudo nos anos 80? Que nada! A nostalgia é grande e o Brasil Rewind está só começando. Hoje, vamos relembrar mais 10 objetos clássicos que estavam em quase toda a casa brasileira naquela década mágica. Bora voltar no tempo? Geladeira Brastemp anos 80. Pesava quase 300 quilos, fazia barulho de caminhão estacionando e ainda assim durava 30 anos. Se alguém dissesse, não é uma Brastemp, era quase uma ofensa. Tinha um charme retrô, antes mesmo do retrô ser moda. A bandeja de gelo, com aquele estalo de plástico, era uma atração à parte para as crianças. E ela era o coração da cozinha, um membro barulhento da família. Vitrola ou toca-disco. Era quase um altar na sala. Tocava Roberto Carlos, discos infantis da Xuxa e chiava mais que rádio fora de sintonia. E quando a agulha pulava, a festa parava até alguém daquele jeitinho técnico com moeda em cima do braço. O ritual de tirar o disco da capa, assoprar a poeira e colocá-lo com cuidado era a parte mais sagrada do processo. Era a nossa playlist da época, uma lição de paciência para fazer a festa continuar. Rádio e toca-fitas portátil. Tamanho de uma mala de viagem e gastava pilha como se fosse água. Quem tinha uma dessas virava DJ da rua. E claro, sempre tinha uma fita com a gravação da programação da rádio, com a voz do locutor cortando a música no refrão. E o som, que parecia sair de uma caixa de papelão, era a trilha sonora de todas as matinês e fins de tarde na calçada. A pilha acabava no meio da melhor parte da música, mas era um pequeno preço a pagar pela liberdade de ter a sua música onde quisesse. Fita cassete. A fita cassete era uma relação de amor e ódio. O cleque satisfatório da caixinha podia se transformar em tensão se a fita embolasse. A solução? A engenharia brasileira de uma caneta Bic. Aquele som das rolinhas girando era uma meditação forçada que salvava a sua playlist. E quem viveu essa época sabe a aventura que era. Liquidificador Ualita. Quando ligava, parecia que ia levantar voo, mas era indestrutível. As mães usavam para tudo: vitamina, sopa, massa de bolo e até pedra de gelo, mesmo com um aviso dizendo não recomendado. E ainda era bonito. A base de plástico era mais dura que tijolo e o copo de acrílico parecia blindado. Era prova de que a tecnologia da época era feita para durar, e o barulho era apenas um ingrediente a mais na receita da família brasileira. Aparelho de som 3 em 1. Era o orgulho da casa. Vinil em cima, rádio no meio, fita cassete embaixo. Quando tocava Raul ou Legião, era sagrado. E se desse pau na fita, o velho truque da caneta Bic era chamado para rebobinar com carinho e técnica avançada. Era um monstro sagrado que dominava a sala, com suas luzes piscando no ritmo da música e botões que pareciam um painel de avião. O ritual de escolher o vinil ou a fita era uma arte. E o som, com aquele grave que fazia tremer o chão, era a prova de que a tecnologia analógica tinha seu valor. Era a central de entretenimento da família, que unia todos em torno da música. Telefone público, orelhão, ficava na esquina de casa. Quem não tinha telefone em casa, e era muita gente, dependia dele. Funcionava com ficha e dava choque se chovia. O som ecoava como se você estivesse ligando direto da lua, e a fila do lado era quase ponto de encontro. O drama de uma ligação não completada porque a ficha acabava na hora H era universal. E a gente conversava com a pessoa na fila, pedia emprestado troco e, de vez em quando, dava uns tapas no aparelho para ver se ele voltava a funcionar. Capa de botijão de gás de crochê. Obra-prima das avós. Tinha formato de boneca, galinha ou flor gigante. Escondia o botijão como se fosse um segredo de Estado. E ai de quem deixasse sem capa. Era quase falta de respeito com o ambiente da cozinha.
Cada ponto era feito com carinho, uma peça de arte única que as avós faziam para deixar a cozinha mais arrumadinha. E o choque quando se levantava a capa e se descobria o botijão de gás, um monstro de metal que se escondia por trás de tanta delicadeza. Era a prova de que nos anos 80, até o botijão de gás merecia um toque de estilo e personalidade. Brinquedos da Estrela, ou Glasslight, era o auge do entretenimento. Dinhos, Aquaplay, Pula Pirata, brinquedos simples, sem Wi-Fi, mas com 100% de diversão. Quebravam fácil? Sim, mas a gente colava com Durex e seguia o jogo como bons brasileiros. A gente passava horas tentando completar uma partida de Dinhos, e a vitória era comemorada como se fosse uma final de campeonato. A alegria de ganhar um desses era imensa, e a gente aprendia desde cedo que um brinquedo remendado era um troféu de horas de diversão garantida. E o Durex, claro, se tornava nosso melhor amigo. Álbum de figurinhas. Colecionar era uma missão séria. Trocava-se na escola, no mercado, no campinho, sempre com as frases tem, não tem. E aquele momento mágico de achar uma figurinha diferente era mais emocionante que final de Copa. A tristeza de ter uma figurinha repetida parecia o fim do mundo, e a gente negociava com uma seriedade de gente grande. A gente aprendia a lidar com a frustração da página vazia e a euforia de colar a figurinha que faltava, sentindo que acabava de vencer um campeonato. Era uma verdadeira lição de vida. Esses objetos fazem parte da nossa história e da nossa memória. Qual desses você teve na sua casa? Ou qual você lembra com saudade? Comenta aqui, compartilha com quem viveu isso tudo e se inscreve no Brasil Rewind para mais lembranças incríveis.